A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Fran, por trazer o assunto. É importante a gente frisar que essa ideia que eu respondi com relação à contenção se tratava de uma pessoa em surto naquele caso onde uma pessoa em surto foi baleada. E o ponto em questão não são crianças. O ponto em questão são o que fazer quando uma pessoa se dirige em direção à polícia. Tá certo a polícia dar um tiro? Ou é melhor jogar uma rede? É isso que nós temos que pensar. É evidente que eu não concordo nem com um nem com o outro. Eu acho que a pessoa que está com um surto, ela precisa estar medicada e ser tratada num hospital. Então, para não distorcer a minha fala, inclusive eu gostaria de conversar com a senhora também, a vereadora Fernanda e Fran, com relação a isso, porque não é uma questão de saber, a minha criança vai ser contida. Eu trabalho na máfia, eu nunca vi ninguém conter ninguém com rede, e nem quero isso. Só que estamos em conversa aqui nessa casa para chamar o comandante, o tenente, as pessoas responsáveis, para saber se existe alguma outra alternativa que não seja nem tiro, nem contenção, nem que consiga conter, nem rede, nem nada. Esse é o ponto. Ou alguém concorda em dar um tiro em uma criança? Só que é isso que a gente vê. Há pouco tempo atrás, um senhor, pai de família, ao ser contido com um tiro, acabou falecendo. E quantos outros acontecem? Então, o ponto em questão, para não ser desviado o que eu falei, é justamente conversar com a polícia, e aí eu ia conversar com a senhora vereadora Fernanda, para saber se a gente pode sugerir alguma coisa. Porque eu não sei se está na nossa alçada, mas a gente pode chamar eles aqui para ver nesse sentido, né? Ah, está no protocolo. Sim, está no protocolo, mas eu não concordo. Né? A gente já viu outros casos, a pessoa está em surto, alguém vem por trás e consegue mobilizar. A questão é, precisa realmente dar um tiro? Então, esse aqui é o ponto. Então, a vereadora Fran, não fique chocada, não era essa a intenção. Tá? A questão é saber como é que nós vamos fazer. E nós temos que conversar com a nossa brigada, né? Porque, afinal de contas, é muito complicado lidar com esse tipo de situação. Dói para todo mundo. É só ver que a reportagem, que quando sai na rádio, ela tem centenas de comentários de pessoas, algumas defendem, a grande maioria é contra, né? Então, nós precisamos conversar com relação a isso. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Fernanda. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadoras e colegas vereadores. Hoje eu não iria falar, mas eu vou falar, que nem a doutora Leonora disse semana passada. Cumprimento a todos presentes aqui, a imprensa e os que nos acompanham pela internet. Eu quero dizer que eu fico feliz em ver que as pautas que eu tenho trazido para essa casa estão sendo de bastante relevância e os colegas vereadores estão também afinco, indo atrás e colaborando com tanto a do lixo, que foi comentado hoje, quanto a da saúde mental. Eu concordo com todos aqui na parte da conscientização, que foi uma das coisas que eu também citei na Eu quero falar que, ainda na semana passada, eu fiz um pedido de informação para a empresa prestadora de serviço, né, de limpeza aqui da nossa cidade, questionando também as ações feitas no nosso município referente à conscientização. E também dizer que nós temos uma lei municipal, 4.013, de 23 de abril de 2014, que é uma lei do lixo, a autora
a ex-vereadora Glória Menegotto, que diz: dispõe sobre a aplicação de multa a pessoa que for flagrada jogando lixo nos logradouros públicos fora dos equipamentos destinados para este fim e dá outras providências. Aqui diz, no artigo 4, infratores dessa lei serão penalizadas com multa que varia de R$ 50 a R$ 300. Depois fala aqui que, em caso de reincidência, será acrescido um percentual de 25%. E quando o lixo for descartado, químico, vidro, eletrônico, resíduos perigosos, a multa será acrescida de 100%. A gente tem que ter, sim, essa coisa de conscientização, mas, se não houver, não adianta, tem que ser aplicado essa lei que nós temos no nosso município. Porque é só quando toca no bolso que as pessoas acabam respeitando. Infelizmente é assim. Tá? E referente à saúde mental, eu quero dizer, vereador Caleb, que eu estive na semana passada conversando com o tenente-coronel. Ele estará aqui no dia 10 de fevereiro, tanto ele quanto uma psiquiatra do ProSaúde. Não sei se já dei o retorno para esta casa, não sei se o pessoal já mandou os ofícios. Eles estarão aqui explanando e a gente vai fazer questionamentos, sim. Digo também que, quando eu citei na minha fala na tribuna, eu disse que como era feito com uma onça, que era todo um cuidado, uma equipe tinha para se cuidar daquele caso, era assim que eu espero que seja feito com as pessoas, né? Uma equipe multidisciplinar que entenda desses casos. Então, eu quero deixar claro aqui que foi essa forma que eu me expressei. Era uma equipe multidisciplinar que vá e atenda, sabe, de forma correta. Que, na hora da abordagem do policial, ele vai explanar, ele me explicou quando eu estive lá, e eu vou deixar para o coronel explicar aqui para todos vocês, e todos vão conseguir entender o que aconteceu nesses casos. E o que é de demanda da polícia, o que é do poder público, da Coordenadoria da Saúde Mental é uma coisa e do SAMU é outra. Então, aquela vez que eu me expressei, eu disse que é necessário, sim, o poder público criar uma equipe para atender esses casos, e não só sempre quando as pessoas ligam ou procuram, cai lá no 190 ou vai lá para o SAMU. Então, precisa ter um diálogo entre todos esses órgãos para não acontecer o que aconteceu nesses últimos casos que a gente teve na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Fernanda. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Encerrado. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgartner. Senhor presidente, obrigado. Bom, eu quero falar sobre um assunto diferente nesta noite. As pautas, acho que elas estão vindo bem e elas são pontuais. Eu quero falar sobre uma obra importante que está acontecendo, aliás, aconteceu e vai dar sequência na nossa cidade, que é a estação de tratamento de esgoto, a ET, construída pela Corsã. Para quem não conhece, ela fica, então, no bairro Santa Catarina. Claro que demorou mais do que era para demorar, as previsões de entrega, de conclusão. E ela ao longo, quando findar, ela vai ter capacidade de tratar 126 mil litros de esgoto por hora. E é um investimento de 7 milhões. As obras começaram em 2017 e houve interrupções por um período. E retomou recentemente, em julho de 2023, com já o molde da iniciativa privada, da privatização da Corsã, com a EGEA. Então, essa ET ela vai permitir que Farroupilha dê destinação correta do esgoto doméstico, que é um problema histórico, onde que, durante muitos e muitos anos, não teve 1 litro de esgoto tratado. E o doutor Tiago estava aqui antes, falou muito no mandato passado, a questão envolvendo da saúde, né? Mas a comunidade farroupilhense está com muitas dúvidas, a qual muitas pessoas têm nos contatado e têm buscado sobre como que vai funcionar, como é que é o funcionamento das ligações, como que é as taxas a serem pagas. E a gente sabe que a Corsã está fazendo um trabalho de campo, visitando as casas, deixando material informativo e orientações sobre o fato. Mas não está tendo uma compreensão por uma parcela das pessoas.
Inclusive, alguns acreditam que é o pessoal da prefeitura que está passando para fazer esse contato. Então, eu protocolei nesta tarde um requerimento convidando, então, o senhor Elton, que é muito prestativo, para vir a esta casa para falar sobre o processo junto à ET, a Estação de Tratamento de Esgoto, e os próximos passos, para que a gente possa ter informações não somente aos parlamentares, mas também para toda a população. Como, por exemplo, como que vai ser a ligação, a obrigatoriedade de ligar, se ela existe, a taxa de quem vai usar, a taxa de quem não vai usar, se a fatura vai aumentar e como que, se for para fazer as fossas que são abaixo do nível da rede. Então, é um assunto bem pertinente que as pessoas têm buscado e precisam de informações. Eu quero voltar sobre a questão do lixo. Existe uma lei municipal número 4.751, de 29 de agosto de 2022, de autoria do vereador Juliano Baumgarten, que diz: institui a campanha permanente de orientação e conscientização sobre o descarte adequado do lixo no município de Farroupilha. Foi feita uma lei, foi aprovada, foi sancionada, mas não foi executada. O problema, a gente sabe que ele é mais crônico, ele é um problema social, ele é um problema cultural que está enraizado e que precisam medidas mais enérgicas. Mas é necessário que se façam ações do poder público. Se a gente não trabalhar com isso, não vai avançar. Na legislatura passada, por uns 3 ou 4 meses, nós seguíamos batendo na pauta. Tinha uma escola do interior de Farroupilha onde que não tinha recolhimento de lixo e onde que qual que era a orientação para que se enterrasse o lixo orgânico, ou seja, o papel higiênico que era utilizado pelas pessoas, pelos professores, pelos funcionários, pelas crianças, era feito o quê? Abrir um buraco e enterrava. Depois de tanto a gente bater na tecla, foi resolvido. Então, nós vamos chamar atenção porque precisa. Concordo que tem que ter a conscientização das pessoas, tem que ter a cobrança por parte delas, sim, mas o poder público tem que fazer a sua parte, porque, inclusive, é pago uma taxa de lixo e também, lá nos seus preceitos, tem como fundamentação a educação ambiental. Porque não adianta apenas ficar, mas nós temos que ensinar na escola, na escola, na escola. Não adianta atochar lá na escola, botar 1 milhão de coisas. Já é trabalhado questões de educação ambiental, mas e com a sociedade? É preciso reforçar, uma pauta importante, mas é uma pauta que ela tem que se expandir. As ações que estão acontecendo são boas, recolhimento de vidro, de plástico, mas tem que ser muito maior para que as pessoas possam, para concluir, possam se habituar e fazer disso a separação do lixo e as questões básicas como algo rotineiro, não como algo obrigatório. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi. Senhor presidente, obrigada. Caleb, obrigado por responder. Me coloco sempre à disposição para a gente dialogar também, né, no que for necessário auxiliar, né, com o conhecimento que eu tenho. Então, obrigado pela resposta. Senhor presidente, eu quero aqui falar também sobre a questão do lixo que o pessoal tem comentado e falar que é uma pena, na verdade, né, que a gente construiu um plano tão importante que foi o Farroupilha 2040, e eu vi que o Caleb está aqui também, que foi um dos coordenadores de eixos, o Gabi Venzon também, que trabalha nessa casa, também foi um dos coordenadores, o Juliano, na época, também estava como coordenador, e a gente fez um trabalho incrível com pessoas da sociedade civil, com entidades, com representantes propriamente do poder público, tanto do poder legislativo quanto do executivo, através dos concursados. E a gente viu que, na verdade, esse projeto foi deixado de lado, e quando vocês falaram hoje sobre conscientização ambiental, sobre educação ambiental, a gente vê aqui que no plano de ação, na verdade, do eixo de recursos naturais e saneamento básico, que foi muito bem elaborado na época pelos coordenadores Rui Perger, e inclusive o Paulo Castro também fez parte disso.
A gente vê aqui que tudo que vocês estão falando estava aqui, ó. Ações a curto prazo, 2020 e 2024. Melhoria na segregação dos resíduos na fonte, educação ambiental, restrição dos caminhões compactadores, criar uma rota específica para os resíduos orgânicos, visando a implementação da compostagem. Isso só na coleta. Aí, na triagem e reciclagem, a gente também tem a produtividade das associações, podendo ser mais aumentada. Enfim, eu estou lendo um pouco só o início aqui de cada uma. Campanhas ambientais para orientar os geradores, que são os cidadãos, né? Cidadãos. Também acompanhamento técnico e operacionais das associações, incluindo a área administrativa, gerencial, enfim. A gente tem aqui um projeto rico em informação, um projeto que fez toda uma análise SWOT, então, fazendo o quê? Trazendo os problemas que a gente tinha no momento, mas também projetando quais que seriam as alternativas para a gente estar, né, trazendo para a cidade para os próximos 20 anos com ações de curto, médio e longo prazo. E a gente viu que esse projeto foi deixado de lado por simplesmente entender que era um projeto de governo e não um projeto de cidade, como a gente sempre disse. Então, eu lamento aqui que tudo que vocês estão falando hoje estava num projeto que, inclusive, eu fui coordenadora na época, por isso que eu tenho propriedade para falar, e não foi utilizado. Por hoje era uma parte para o vereador Juliano. Uma parte, vereador Juliano Baumgartner. Obrigado pela parte. Dá para lembrar, sim, dos trabalhos que tu citaste do 2040, mas tinha duas ações que elas iam muito além da teoria, elas eram da prática, que era o Coletivo Educador Ambiental, que tinha uma reunião mensal, onde que reunia pessoas da sociedade civil, representando escolas, onde que foram feitas inúmeras ações de conscientização e tinha um apelo, e também se trabalhou com aquela ideia, teve inclusive na cidade o Fórum do Lixo Zero, e morreu esse assunto, que a gente poderia reativar. Por que não Farroupilha ser o lixo zero? Vamos dizer assim, tá órfão essa pauta do lixo zero e poderia muito bem ser retornado. E nós temos um outro tema também, que era um outro projeto chamado Plástico do Bem. O vereador Roque sempre comenta que as escolas, os estudantes recolhiam, levavam e as escolas arrecadavam e recebia recursos que eram investidos ou num lanche diferente ou num passeio. E o que acabou acontecendo? Se foi o projeto. E era um projeto que tinha uma parceria robusta com o sindicato, o Simplas. Então, é uma pena. As coisas boas têm que ter continuidade, independente de qual governo for. Obrigado pela parte, vereadora. Hoje era isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, Franciele. A palavra está com o vereador Joel Correia. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas, vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham aqui e também que nos acompanham em casa. Saudar também a imprensa aqui, na pessoa do Leandro Damati, e a todos os funcionários da casa. Essa noite, presidente, eu gostaria de elogiar a ação do prefeito Jonas, né, que nem já foi falado aqui antes, sobre a fiscalização no Bolsa Família, né. Assim como o Bento Gonçalves já faz, né, na pessoa do prefeito de Bento, Diogo Siqueira, começou aqui em Farroupilha então essa fiscalização. Esse projeto social, Bolsa Família, ele tem seus méritos, mas não pode ser desvirtuado. O maior benefício social que o cidadão pode ter é o emprego, né? Então a gente tem que focar muito na questão do emprego. Eu sei de inúmeros colegas empresários que têm dificuldades em contratar funcionários aqui no município. Então, eu acho que a gente tem que incentivar as pessoas a buscarem emprego e não a sentar em cima de um benefício social, né? Eu gostaria de frisar aqui que Farroupilha hoje possui 280 vagas junto ao balcão do trabalhador. Então, fica aqui meus parabéns ao prefeito Jonas, que está fazendo essa fiscalização, e com certeza ele tem meu apoio nesta pauta. Gostaria de falar também a todos aqui que nos acompanham, que no início do mês eu recebi a ligação da equipe diretiva da escola do Nossa Senhora Medianeira, aqui no bairro Medianeira, onde eles solicitaram ali um apoio deste vereador para que fosse pintado a cancha de esportes que fica em frente à quadra, em frente à escola, né? E fiz um mutirão fazia anos já que eles estão solicitando esse apoio, e na semana passada, então, junto com amigos, fizemos um mutirão lá e começamos a pintura da cancha, que vai receber os alunos quando eles retornarem agora, o dia 13. Espero que, com certeza, vai estar finalizado aí para eles chegarem e encontrarem uma escola completamente revitalizada aí para que eles possam estar fazendo os seus esportes. Então, a gente está fazendo esse mutirão junto à escola aí. Nos próximos dias eu vou estar postando mais coisas aí, divulgando mais essa ação que a comunidade medianeira merece.
Também gostaria de falar aqui que hoje, seguindo a linha da nossa administração, de que cada segunda-feira ou entrega uma obra ou é um anúncio de início de obra. Então, hoje foi dado o anúncio aí que vai ser feita uma pavimentação asfáltica na linha 30, né? Isso aí vai ser 780 metros de asfaltos que serão prolongados, né? A comunidade vai receber uma via segura e sinalizada. Então, fica aqui meus parabéns mais uma vez da administração, que segue a linha de toda segunda-feira vir com uma novidade boa aqui para a comunidade, não só na área urbana, mas também na área rural, né? Então, Farroupilha tendo uma atenção com todo o nosso município. Parabéns à administração também nisso aí. Acho que era isso. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. A atenção de todos aí. Até mais. Obrigado, vereador Joel. A palavra está com o vereador Clemente Valandro. Boa noite, presidente, vereadores e vereadoras, imprensa, todas as pessoas aqui já mencionadas, funcionários da casa, o meu boa noite. Só fortificando um pouco a palavra do Joel também, estivemos hoje pela manhã lá na comunidade de Linha 30, onde a administração municipal deu, então, início a mais essa obra também, e falando com os agricultores lá, muito contentes para a finalização, não. Com essa obra, o asfaltamento vai chegar até na comunidade do salão e da igreja. Então, o pessoal muito, muito feliz por mais esta obra. A gente sabe que é uma parceria com agricultores, administrações e algumas dessas obras, assim, com verbas federais também. Eu quero deixar aqui também registrado, ontem, na passagem da festa de Nossa Senhora de Caravaggio, assim, a emoção de estar lá nesse dia e ver uma fé que se prolonga há 125 anos já. Muito bonito, a parabenizar os nossos agricultores, e não só os agricultores, como as pessoas em geral que estiveram lá prestigiando. E estando lá também a gente lembra aquela história contada que a gente ouve pelas rádios, mas eu particularmente escutava minha mãe falando que minha avó, na época, saiu também das nossas comunidades e se encontraram aqui no município, depois de 6 meses de seca, né? Essa história que todo mundo já ouviu, mas falando um pouco de novo, e com um dia muito quente, saíram todos a pé descalços, em cima num pó, e depois daquele dia, voltaram em cima no barro. Assim, a gente fica muito emocionado falando disso, sabendo que familiares também participaram dessa ocorrido há 125 anos atrás. Quero também aqui falar um pouco, Roque, que você já mencionou também, dos temporais causados de novo em nosso município. Estivemos sábado na comunidade de São Roque também, família Broilo muito atingida com os temporais novamente, a família Capelete também, Nossa Senhora da Salete. Estivemos lá ajudando também no sábado, onde nós estávamos mais ou menos em 80 a 90 pessoas. Um trabalho muito árduo, já falei aqui, que eu acho que um dos piores trabalhos que tem no interior é ajuntar pareira. Muito difícil. Sábado, por exemplo, a gente tinha que ajuntar um pouco de pareira e já colher uva, senão não conseguia. Então está aqui um pouco da minha fala de hoje. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Clemente Valandro. A palavra está com o vereador Maurício Belaver. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. O sempre vereador Marcelo Broilo, que estava aí. Boa noite para ele também. Vamos falar o Valandro estava falando de temporal. Na terça-feira passada, o vereador Roque comentou que houve um óbito na linha 47, deu 109 milímetros em 1 hora e 10 minutos. Então, o secretário Renan não está aí. Então, quando que acontece uma chuva assim, de 110 milímetros, vamos dizer, em 1 hora e 10 minutos, primeira coisa, as estradas se foi. Então, eu acho que tem que ter um olhar redobrado para a comunidade de primeiro e segundo distrito, que agora é o forte,
o ganha-pão das famílias. Então, aí que tem que ter olhar redobrado do poder público aí. E não é só as estradas que lava, também o agricultor perde. A terra, ela anda em colapso, bem dizer. Ela lava, adubo, leva tudo embora. Poeira entupido, estrada do pomar que fica ruim. Então, tem que olhar para o agricultor. E voltar à fala do Valandro, nós tivemos 320 tratores na Romaria ontem, em Caravaggio. 320 tratores. E 5.000 e poucas pessoas pela manhã, pela parte da manhã. E o que esses agricultores foram fazer lá? Agradecer que estamos ainda aí, vivos, né? Ver os amigos, conversar e prestigiar a missa e a procissão. A Romaria de Caravaggio, que geralmente nós agricultores falamos, Romaria de Caravaggio é dos tratores. Então nós se achemos melhor. É o dia de nós chegar lá agradecer a safra, a família. E isso é um dia que está no calendário que está marcado. Para mim, marca mais a Romaria de ontem do que a festa de Caravaggio. Para os agricultores, eu acredito também. Então, o agricultor, como sofre muito, tem que estar sempre agradecendo e tendo fé. E era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Maurício. A palavra está com o vereador Darlan de Jesus. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadores, ao público presente, à imprensa. Eu inicio falando, então, que no início da semana nós fomos até a MAFA, juntamente com o capitão da brigada, o capitão João, e conversamos com a Aline também sobre essa questão dos autistas, e buscamos aí uma maneira de tentar amenizar essas abordagens, esses problemas, né? Onde foi levantada uma pauta, então, claro, não detém da gente, mas assim, do Estado, né? Então, se cada um aqui fizer uma força, eu acredito que a gente consiga ter esse retorno, mas que talvez a gente consiga colocar no consultas integradas da brigada a condição de autismo, né? Porque quando existir uma abordagem nesse sentido, que o policial saiba identificar além do cordão, porque em alguns momentos o autista ele pode estar sem o cordão. Então, eu acredito que essa seria uma ação que pode ajudar aí, né, essa questão das abordagens. Outro ponto, que é o descarte de lixo, eu acredito que a gente precisa ter fiscalização, uma fiscalização mais efetiva, juntamente com a Guarda Municipal. A gente precisa ter a Guarda Municipal efetiva, forte, com estatuto, com arma de fogo, e que possa, então, estar auxiliando a Brigada Militar. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Sim, senhor. Uma parte é o vereador Juliano. Vereador Darlan, concordo plenamente contigo. A Guarda Municipal tem que estar na rua, ela não tem que estar fechada. Ela tem que estar qualificada, preparada, com o estatuto pronta para estar na rua para trabalhar. Seja na questão de cuidado ao patrimônio, vigilância nas escolas, no seu entorno, nas ações junto à comunidade e, inclusive, nos focos de invasões. Porque no governo passado foi gasto quase R$300 mil com uma ronda de uma escolta armada, privada, que é que nem o meu colega vereador Roque diz, é que nem a história do bacalhau, tu sabe que tem cabeça, mas tu nunca viu. Nós nunca vimos a dita cuja da ronda, que custou quase R$300 mil do dinheiro público. Então, por que não valorizar esses profissionais? Conta comigo que nós ficamos 4 anos brigando com a história da Guarda e vamos brigar mais ainda. Agora tem mais um parceiro também da situação. Obrigado. Eu acredito que esse governo terá um olhar especial para a Guarda. Então, tendo, enfim, o estatuto, arma de fogo, vai ser possível fazer as fiscalizações em áreas invadidas, até porque a gente sabe o risco que se tem. Se não me falha a memória, semana passada foi apreendido 3 armas de fogo e uma granada, né, numa área invadida. Então, a gente sabe que existe um risco, tanto para a gente, né, quanto para as demais pessoas ao redor. Então, era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Darlan. A palavra está com o vereador Roque Servinini. Eu quero focar aqui mais um instantinho aqui da minha fala sobre a questão do Bolsa Família. Eu concordo 100% que a melhor bolsa é aquele salário que o cidadão recebe no final do mês.
E existe sim, felizmente o Brasil está de vento em polpa com emprego. Não tem falta de emprego, e principalmente na nossa região. Tem muito emprego sobrando, tem muita vaga sobrando, e a gente precisa, talvez, buscar mais qualificação, quem sabe também, para esse setor, né? Eu sei, Jorge, que tu foi da assistência social, existe também a qualificação da mão de obra, dos cursos, enfim, que é importante a gente trabalhar com o Senai, com o Senac e outras entidades aí que podem, do Sistema S, auxiliar nessa qualificação. E não tem nada melhor para dar dignidade ao ser humano do que o seu salário no final do mês, conquistado através do seu trabalho. E o Bolsa Família tem que ser obrigatoriamente uma questão passageira, não pode ser ad eternum, tem que ser passageiro. E a Prefeitura tem um papel importante nessa fiscalização. Quero parabenizar mais uma vez aqui o prefeito por ter estado na Romaria Votiva de Caravaggio. E com certeza ela é uma romaria que ela dialoga diretamente com os nossos agricultores. Por quê? Porque foi ali, né, que os agricultores entendem que houve uma, vamos chamar de milagre, né, que aconteceu ali no santuário, enquanto que o de Nossa Senhora de Caravaggio foi na Itália. Então, uma coisa está mais perto, é mais nosso, é mais daqui. Então, parabéns aos agricultores, ao Santuário de Caravaggio. Que bom essa aproximação do prefeito com o santuário. Acho que foi uma falha grande do ex-prefeito criar aquela briga com o reitor do santuário, acho que totalmente desnecessária. E por falar no prefeito, nós queremos aqui dizer que já tivemos a segunda reunião com o prefeito Jonas, o vereador professor Juliano e eu, as duas a convite do prefeito, e eu acho que é isso aí. Governar é dialogar. É dialogar. Ninguém é mais do que ninguém, a oposição não é maior que a situação não é maior que a situação, e ninguém é maior do que Farroupilha. Farroupilha tem que estar acima de nós. Então, por isso que os temas importantes, os temas grandes, os temas macros, a gente precisa debater e construir uma razão de convergência para poder avançar. Porque se você ficar ali na discussão para ver quem tem razão, todo mundo vai ter razão de um certo ponto. E todo mundo vai estar, vamos dizer assim, errado em determinado momento. Então, essa razão ela precisa ser construída quando ela é em prol da nossa cidade. Por exemplo, o tema das estradas do interior, nós temos convergência, né? Valandro, Maurício, o pessoal mais do interior aí. Que esse tema é importantíssimo, porque a agricultura é aquela que sustenta a cidade. Todas as cidades de importância, elas se alicerçaram na agricultura. E Farroupilha não é diferente. Quando lá atrás, o maior colégio eleitoral era da agricultura, as pessoas nos contam saudosamente, por exemplo, de histórias, por exemplo, do ex-prefeito Avelino Maggioni, que andava pelo interior, visitando, né, caminhando. É bem verdade que eram outros tempos, os prefeitos tinham mais autonomia. Hoje tu está, infelizmente ou felizmente, por conta dos problemas que existem muitas leis de fiscalização e também é bom que seja. Então é muito engessado, precisa ser uma administração muito mais profissionalizada. Mas aí exige planejamento. Por exemplo, planejar a manutenção das estradas do interior exige orçamento na pasta, né? Porque também não adianta tu planejar e não ter orçamento para executar. Então, tem que reservar para projetos importantes, e a Câmara de Vereadores, eu acho que sempre fez o seu papel aqui. Nunca se deixou de votar projetos importantes. Se rejeitou projetos nessa casa, eu acho que até no mandato passado não rejeitou nenhum. E eu acho que não teve nem votos contrários aqui de projetos importantes do governo que vieram para cá. Aí, projeto de vereador, né, nem sempre consegue aprovar na casa, mas aí também... O Juliano falou que os dele não foram aprovados. Brincadeiras à parte, mas é muito sério esse assunto. E eu acho que também é bom o diálogo mais amistoso. Eu acho que essa legislatura tem tido, pelo menos até agora, essa capacidade de conversar. Que eu acho que isso é importante. Isso é importante. Então, conte conosco aí. E acho que esses temas que dialogam com a cidade, com o interior, com o nosso município, eles devem ser pauta de todos, como, por exemplo, as questões levantadas aqui pelas vereadoras Fernanda e Fran, eu acho que são de suma importância, porque nós temos aqui... Eu vou pedir o espaço de liderança, senhor presidente. Espaço de liderança ao vereador Roque Severino.
nós temos aqui nos debruçado há tempo, por exemplo, sobre o papel da Ecofar para o nosso município. Mas não é por conta de uma administração que está lá na Ecofar ou deixa de estar. Eu acho, ao meu ver, que a Ecofar tem que ser muito mais do que uma empresa que coleta lixo e faz tratamento do aterro. Eu acho que ela tem que ser a propulsora das políticas ambientais, de educação ambiental, de fazer reuniões com escolas, com direção, com professores, fazer palestra nas escolas, conversar com as crianças, porque as crianças levam para dentro de casa esse conteúdo e elas acabam sustentando uma discussão dentro de casa e acabam habituando, às vezes, quem não se habituou a cuidar do seu lixo. Então, acho que isso é importante, porque você olhar o container que derramou, ele derramou por algum motivo, né? É porque nós temos uma produção de lixo na cidade que nós precisaríamos reduzir. De que forma você reduz? É com política ambiental, com a separação, com a seleção do seu lixo, aproveitar aquilo que pode, o reciclado destinar de forma correta, e o que não é possível reciclar, vai ter o papel de recolher e colocar no aterro. Agora, se você só ficar preocupado com o container que transbordou e não ter uma política ambiental para isso, nós vamos conviver com esse problema. E a gente vai colocar cada vez mais dinheiro lá e cada vez menos resultados. Então, eu acho que tem que ter uma política ambiental, uma política de educação ambiental. E, nesse contexto, a gente teve atritos e ruídos gigantes na questão da Ecofar e da prefeitura. Nós aqui, falou o professor Juliano aqui, sentamos naquela sala, tinha uma opinião do Tartarotti, que era secretário de Planejamento, que era presidente da Ecofar, e tinha a ex-secretária de Planejamento, a Cris Girelli. Eles tinham opiniões antagônicas sobre o tema e traziam isso para cá. E quando você fala que a Ecofar diz, não, nós não somos da prefeitura. Mas como não? Você é uma empresa pública da prefeitura. 100%, até porque se o prefeito quer, ele coloca ou tira o diretor da Ecofar. É assim que funciona, e se eu fosse, qualquer um de vocês fosse, ia ter essa mesma decisão. Então, a Ecofar não é um apêndice da prefeitura ou um filho bastardo da prefeitura. Ela é integrante do processo, é como fosse uma secretaria. Então, nós precisamos convergir no sentido de que a Ecofar e a prefeitura possam estar alinhadas com o mesmo tema. Então, essa questão do lixo também me chama a atenção, porque a nossa cidade é uma cidade monitorada. Se você for analisar ali naquele entorno que houve aquele transbordo de lixos que foi jogado para fora do container, ou, enfim, não estava mais dentro do container, você vai ver que ali tem câmeras. Então, se tem câmeras, é possível identificar quem foram as pessoas que colocaram ali. E uma outra contribuição de um cidadão e se o cara quiser descartar, por exemplo, um móvel, como é que ele faz o descarte? Eu tenho comigo que existe algumas pessoas que fazem parte de uma camada social, que é de pessoas com menos poder aquisitivo, que é compreensível até quando ela descarta ali na rua, obedecendo o calendário da prefeitura, mas eu tenho comigo também que quem tem condições não deveria descartar. Eu duvido que você vai numa casa, por exemplo, aqui do centro da cidade, a pessoa faz a reforma da sua garagem e não consegue alugar um container para botar ali na frente para coletar. Entende? Eu mesmo fiz reforma lá no meu escritório e coletaram tudo pela empresa terceirizada. Eu contratei os containers, coloquei lá e paguei e levei embora. Agora, eu vejo gente que tem poder aquisitivo que coloca na rua toda semana para a prefeitura ir recolher. Isso eu não concordo. Agora, tem gente que não tem condições. Aí nós precisamos ter a política de educação para isso. Vai ter um calendário, vai ter um roteiro, isso funciona, tem que funcionar. Mas separar o lixo não custa nada para ninguém. Não custa nada para ninguém. Fazer a separação do PET, né, do vidro, do metal, fazer a separação do lixo úmido, aquilo que pode até virar adubo. Entende? Então, isso aí depende da educação. E eu acho que a prefeitura pode recuperar isso. Eu digo, por que recuperar? Porque o governo passado jogou literalmente na lata do lixo o que tinha sido construído lá nos outros governos. Por exemplo, o Plástico do Bem, que era um programa
exemplar que as escolas do município tinham. E isso pode ser recuperado. Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Roque Seminini. A palavra está com o vereador Silonei Monteiro. Concordo com o Roque ali na questão Bolsa Família, né? Isso aí realmente não pode ser eterno, né? Com tanta vaga de emprego que tem por aí, as pessoas ainda tentam se beneficiar de uma condição do governo. Também nessa questão do lixo, o Roque, ele tem uma data específica, né, para esse tipo de entulho, né? Então é sempre avisado nos meios de comunicação, aí uma vez por mês ou uma vez cada 2 meses, não me recordo, mas sempre tem uma data específica para ser descartado esse tipo de lixo que ele não vai para o aterro, né, que é um lixo, material de construção, móveis e tal. Mas o que a gente mais vê a população, em alguns pontos, aí não tem essa educação, né, de segurar o seu lixo para dentro do portão e descartar no momento certo. Na questão do 2040 ali, bom saber que a Fran, né, participou disso, né, tem umas políticas públicas ali muito interessante, mas acredito que ela foi implementada dentro do governo Feltrin e está sendo implementada dentro do governo Jonas também algumas questões, né? A gente não pode discordar que teve alguns pontos ali que não funcionaram, né? Inclusive o software da saúde que estava dentro do 2040 também para transformar toda aquela questão, né? Então, não é uma coisa que não funcionou. No fim, o poder público pagou um valor, não foi ressarcido, ainda tinha mais uma parte para pagar, né? Então, a gente também vê a visão do 2040 na questão do Hospital São Carlos também, né? Que ia funcionar e tal, né? E a gente não viu isso acontecendo, né? Então, estava quase falindo, né? E a visão do futuro que a gente vê é isso que o Fabiano começou a implementar e o que o Jonas também vai implementar, que é postos de saúde novos, casas, o CRAS novos. Foi colocado 2 postos de saúde, um no 1º de maio e um no industrial. Então, foi colocado novos CRAS. Então, isso aí a gente que vê uma visão do futuro é implementar essas políticas que realmente funcionam no 2040, né? Então, tem muita coisa que funciona ali que tu pode implementar, né? Mas tem algumas coisas ali que não funcionaram. Eu acho que não foi dado um respaldo. Na verdade, foi feito da forma que achava correto fazer, né? Que era buscando os pontos positivos e eliminando os pontos negativos. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Silonei. A palavra está com a vereadora Eleonora Brulho. Obrigado, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, a Damate, o Verona, a Emília, a Jusceia, Marcelo, nosso sempre vereador Marcelo, e todas as pessoas que aqui se encontram. E os que nos assistem de casa. Bem, quanto ao Bolsa Família, eu sou totalmente favorável a que esse programa, as pessoas que fazem parte, né, todas elas sejam reavaliadas. Que o Bolsa Família que elas recebem seja realmente observado, estudado, avaliado, seja feito. E se não comprovado a necessidade, ele tem que ser extirpado, ele tem que ser terminado para essas pessoas, claro, porque o Bolsa Família é um programa excelente, tá? Bem, o ano passado, eu e a nossa ex-vereadora Clarice fizemos um projeto sobre separação de lixo. E ele constava do seguinte: famílias de baixa renda, né, que se propusessem a separar o seu lixo e uma vez por semana passaria o recolhimento e as pessoas que tivessem, então, o lixo orgânico separado, né, dos materiais, que essas pessoas pudessem retirar. Claro que seria um caso
pensado, seria um caso, né? Mas pudessem tirar em frutas e verduras aquilo que elas vendessem, né? Para quem fosse lá recolher. Nós estaríamos ajudando essas famílias de baixa renda, estaríamos estimulando que o lixo fosse reciclado, né? E foi um projeto que todos votaram favoravelmente, mas ele não voltou para cá. Nós conversamos na época com a secretária Cris Girelli e com todos os outros que faziam parte da sua secretaria, e foi-nos dado algumas diretrizes. Nós procuramos seguir essas diretrizes, mas fomos atrás e não conseguimos que o projeto voltasse para cá, por algumas razões, enfim, técnicas ou não, mas o projeto não voltou. Eu gostaria muito de recolocar esse projeto, porque eu considero que ele é um projeto importante, né, e vai ser importante para essas famílias. Então, eu gostaria muito, né, de recolocar o projeto. Talvez a gente tenha que refazer algumas coisas, mas eu gostaria muito de recolocar e de conversar com o Executivo a respeito disso. Obrigada. Obrigado, vereadora Eleonora. Com a palavra, a vereadora Glaci Silvestrin. Primeiramente, eu quero falar e parabenizar os nossos agricultores, né, pela garra, pela luta, pela dedicação e principalmente por nunca perder a fé diante das dificuldades. A gente sabe que os nossos agricultores passaram por momentos muito difíceis no ano que passou, no final do ano novamente, e a gente soube que várias famílias também nessa semana que passou foram prejudicadas, mas mesmo assim, sempre de cabeça erguida, enfrentando as dificuldades que vêm, né? Exemplo disso é ontem, a romaria que teve lá em Caravaggio, né? Mesmo com todas as perdas, foram lá para agradecer a produção que tiveram, porque esse ano a uva está bonita, né? Vai dar uma colheita muito boa, né? A produção de uva tá muito boa. E diante dessa união que eles têm na hora de erguer os pareirais que caem, na hora de se ajudar entre famílias para resolver a situação difícil que cada família passa, se percebe também que as comunidades elas são muito unidas também quando querem algo, né? Batalharam junto ao poder público, dialogando, querendo com que as coisas acontecessem, né? E graças à unidade, o diálogo, né, e a determinação e o querer da comunidade, foi possível que o governo, nesta manhã, desse início de obra do asfaltamento na linha 30. Onde que a comunidade do Linha 30 vai ser beneficiado com 780 metros e que vai chegar até a Capela Nossa Senhora das Dores, né? Então, esta vereadora, por morar no interior e saber o quanto o nosso interior é beneficiado com o asfaltamento e a qualidade de vida que as famílias irão ter, eu fico muito feliz pelos nossos agricultores lá da Linha 30, por mais esse benefício que a nossa agricultura merece, o nosso interior merece. Era isso, senhor presidente, meu muito obrigado. Obrigado, vereadora Glaci. Com a palavra, o vereador Davi André de Almeida. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, as pessoas que ainda estão conosco aqui na casa. E eu quero falar que o governo Jonas Tomazini e Thiago Brunet, eles começam bem o governo. Começam ouvindo as pessoas, começam dialogando, trabalhando nas suas pontualidades, né, que são necessárias, com obras importantes, né, no nosso interior, como hoje foi dado início na linha 30 e outras entregas que já foram realizadas. E eu vejo que é um governo que vem realmente, né, para discutir essas temáticas e trazer soluções. E falando sobre o lixo, né, que nós... É um tema evidente, a gente passa pela cidade, a gente vê que realmente os containers eles estão sendo, eu acho que até violados, assim, porque eu saio da minha residência, tem containers que os lixos estão fora do container.
Subimos aqui para o Piodécimo, os lixos estão fora do container. Viemos aqui para o centro, os lixos estão fora do container. Só que aí, a gente olha durante a tarde, né, com todo respeito, essas pessoas que são andarilhas, vivem na rua, 2, 3 horas da tarde estão dormindo. Aqui na Pedro Grendene, você vai encontrar pessoas dormindo e depois à noite, então, violando ali os contêineres e espalhando todo o lixo. Não vamos atribuir tudo isso à Ecofar. Eu acho que a Ecofar tem feito seu trabalho, tem sempre que melhorar, isso é um fato, nós vamos melhorando, mas a gente precisa tratar esses detalhes que a gente percebe, né, que as pessoas estão tirando lixo, né, e são pessoas que estão sem comprometimento nenhum com a cidade. Às vezes indo de cidade em cidade. Então, tem que fazer um trabalho, como já foi feito no passado, né, às vezes o pessoal pedindo uma esmola na sinaleira, e a gente então precisa trabalhar essas temáticas. Eu acho que os temas abordados aqui, em que a colega Fernanda traz, em que os colegas outros trazem também para colaborar com a Fernanda, são importantes. Eu acho que são temáticas que a gente começa um ano e esta casa aqui vem debatendo esses temas importantes e temos que avançar nisso. Não podemos ter a nossa Farroupilha, né, com esse problema do lixo, mas começa, como já falou aqui a vereadora Eleonora Broilo, o Juliano Balgarten, começa na conscientização, né? Começa no trabalho de cada um fazendo a sua parte e muito também da nossa população, entendendo e compreendendo a forma de trabalho que a Ecofar tem até de recolhimento desses lixos, né, que às vezes é um roupeiro, é uma geladeira, é alguma coisa que, enfim, nós temos todo um trabalho de recolhimento na cidade e é visto por todos. Então, quero colaborar aqui, senhor presidente, dizendo que sim, nós precisamos avançar e eu vejo que toda a Casa Legislativa está comprometida com o avanço desses temas que são importantíssimos. Quero também, senhor presidente, colegas vereadores, e não posso deixar de citar aqui a fala do nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a respeito do Estado do Rio Grande do Sul. Daqui a 1 ano nós teremos eleições, ou 2 anos eleições, e a gente precisa fazer essa análise. Eu sei que foge um pouco da temática, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em virtude da má gestão que realiza, vem dizer o seguinte, né? O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a dizer que não existe rombo fiscal, gente. As estatais não têm rombo fiscal. Não existe má gestão. Não existe sigilo de 100 anos dos cartões. Agora, ele vem dizer que a culpa de todo o déficit do Brasil, né, está no desastre do Rio Grande do Sul. É uma pouca de uma vergonha atribuir tudo isso ao Rio Grande do Sul. Pessoas que estão se refazendo, famílias inteiras que estão se refazendo, tentando sair da lona de novo. E aí o presidente vem dizer que se não fosse isso, teria tido então um superávit pela primeira vez de muitas décadas. É uma baita de uma vergonha. E aqui eu deixo o meu repúdio a essa fala, atingindo o povo do Rio Grande do Sul, que não tem nada a ver com a sua má gestão. Espaço de liderança, senhor presidente. Espaço de líder pela bancada do PP, ao David André de Almeida. Que não tem nenhum comprometimento, que faltam os recursos ainda para chegar ao estado do Rio Grande do Sul, e que esta gestão, né, que poderíamos aqui citar tantas falas, mas eu digo aqui a má gestão da presidência da República e também do seu ministro Haddad, e eu digo, o povo do Rio Grande do Sul não merece isso. O povo do Rio Grande do Sul não merece essa culpa. E eu quero dizer aqui, não somos culpados, mas daqui a 2 anos nós poderemos escolher e definir o culpado de tudo isso. E poderemos mudar a situação do Brasil, que precisa, e é para ontem, antes que nós venhamos à falência total da nação brasileira. Quero também aqui, senhor presidente, repudiar também o evento
performance do carnaval aqui em Porto Alegre. Gente, é inadmissível que as pessoas venham ter, eu não sei nem expressar, o repúdio de trazer uma menção a Jesus Cristo, né, e dizer, vamos tirá-lo da cruz. Jesus é um negão, Jesus é uma mulher, e a cada fala dessas tiravam a roupa e ficava uma pessoa de um fio dental, né? E esse vídeo nos repudia. Nós temos que ter respeito com o sagrado, nós temos que ter respeito com a fé cristã, nós temos que ter respeito com as religiões, e não podemos admitir que um grupo desse venha promover tal blasfêmia e infâmia aqui no Rio Grande do Sul. É pertinho de nós, é aqui em Porto Alegre. Se nós não nos levantarmos contra isso, daqui a pouco é na nossa cidade, daqui a pouco é nas escolas, daqui a pouco é nas crianças, e nós temos que nos levantar com a nossa bandeira, que diz ordem e progresso. Ah, queridos, podem fazer as suas festas, podem fazer as suas orgias, agora não venham meter e colocar o sagrado no meio de tudo isso. Deixo aqui, senhor presidente, o meu repúdio a tudo isso. O meu repúdio, a minha indignação ao que vem acontecendo aqui. E eu fico pensando, cadê o nosso governador diante de tudo isso? Não sei onde ele está, não se manifesta, não vejo nenhuma manifestação. Então eu encerro aqui, senhor presidente, dizendo que nós vamos pregar e vamos lutar pela moralidade, e vamos lutar pelos bons princípios, e vamos lutar pela ética, e vamos lutar pelo Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Obrigado, vereador Davi. Com a palavra, o líder de bancada pelo MDB, Silonei Monteiro. Escutei também essa fala, Davi, do nosso presidente aí, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Sem contar que acredito que não mandou nem a metade dos recursos, né, que se fala na mídia, né? Não vi esses recursos vindo para o nosso município. E nessa fala sobre Porto Alegre também acredito que teve dinheiro público também, né? Nessas questões aí, para estar divulgando essas pouca vergonha que está acontecendo aí. E como tu disseste, né, daqui a pouco isso aí está vindo para o nosso município, e se a gente não abrir o olho, muito bom, bem levantado. Queria aqui parabenizar o prefeito Jonas novamente, nessas questões aí, de como Farroupilha não para, né? Então, as obras continuam, hoje mais um início de obras, linha 30, mas também o fim de semana o esporte também não parou. Então a gente vê a fala aí, né? Nós abordamos vários assuntos essa semana e nas outras semanas passadas, questão de doenças, né? Então a gente vê, claro, algumas patologias, não é que o esporte salva, mas o esporte ele ajuda, é uma ferramenta também de combate a algumas doenças que pode daqui a pouco ser mais usada como ferramenta para a saúde pública. Então aconteceu o fim de semana lá na linha Julieta, ali mais próximo à sede da Soprano, o campeonato de XCO, modalidade de downhill, onde contou com a participação aí de 170 atletas. Primeira etapa do gaúcho de XCO, aqui em Farroupilha, com número recorde de inscrição. Então, parabenizar a prefeitura, através do prefeito Jonas e do vice Thiago, por estar apoiando esses eventos ainda, desde a gestão do Fabiano, que foi um apoiador grande do esporte, continuar apoiando o esporte aqui em Farroupilha, que isso é de uma relevância muito importante. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Silonei. Com a palavra, a vereadora Franciele, como líder de bancada do PDT. Senhor presidente, doutora Leonor, eu quero dizer que é muito importante esse projeto que a senhora aborda, até porque a gente tem que lembrar que desnutrição não tem a ver com o peso, né? Mas sim com o que as pessoas ingerem, no caso que elas não estão ingerindo, né? Por falta de acesso, que a gente sabe que nas camadas mais menores, né, da sociedade, mais carentes, na verdade, a gente sabe que eles têm mais dificuldade em acessar, então, frutas, legumes e tudo mais. Acho que é extremamente importante, pode contar com nós também, a gente está à disposição, e também porque foi uma das pautas, também estava no plano de governo da Glória e do Pedroso, então a bancada da oposição está junto com a senhora nesse projeto, pode contar conosco. Obrigada. Obrigado, vereadora Franciele. Com a palavra, o vereador
Argídio Schmidt. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras. Falar um pouco de lixo. Eu acompanhei no governo Clayton vários movimentos de limpeza de lixo ali na área da Julieta. Eu moro para essa região. E colocaram placas. No governo Fabiano foi a mesma coisa. Foi feito limpeza, colocado placas e não resolveu. Em 2022, eu moro na linha São José e eu subo ali pelo lado da Industrial. E me deparei com um cidadão com lixo na mão, colega dele com um armário nas costas. Saindo da casa deles, eles desceram em torno de 150 metros e jogaram na beira da rua. E eu, quando vi aquilo, eu parei, pedi informação para eles. Eu estava vindo trabalhar, e isso era de manhã cedo. Eles foram no momento que ninguém via, mas eu vi. E chamei a atenção deles sobre esse ato que eles estavam cometendo. E eles me ameaçaram, naquele momento. Eu, então, não tinha saído nem do carro, né? Peguei e vazei. Mas no outro dia, de noite, quando estava lá o lixo, eles queimaram e eu sabia onde é que ele morava. Ele fez 150 metros ou mais, enquanto que na frente da casa dele, uns 20 metros, tinha os 2 containers. Então, é a conscientização da população, do povo. E eu tive que voltar para casa por vários dias por São Miguel, e depois descobri que esse cidadão que me ameaçou saiu, não morava mais do bairro. Então, a conscientização das pessoas, levar o lixo no lugar certo. Eu moro no interior, eu carrego o meu lixo, levo nos containers no lugar certo. Sempre fiz isso e sempre vou fazer. Então, que a população se antene nisso, que o meio ambiente agradece. Outro assunto é a linha 30. Eu estive no anúncio da verba parlamentar lá, o salão cheio, tinha o deputado também, na época, não sei se tu, Jorge, estava junto. Então, a felicidade daquela comunidade com a contribuição da contrapartida deles, foi difícil, foi para todas as comunidades. Eu me lembro de todas as reuniões que tínhamos lá, era complicado, mas eles foram atrás e conseguiram. Então, foi a terceira etapa, hoje anunciada, lá de linha 30, e eles estão muito felizes por estar chegando na igreja. E chegando na igreja, são várias comunidades que já chegaram na igreja. Então, o governo Jonas está de parabéns, o Tiago, a equipe, para dar continuidade naquele projeto de governo, né, de asfaltamento no interior. Eu sei que várias comunidades também já estão preparadas para ganhar agora esse investimento do prefeito municipal e com a contribuição da comunidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Argídio. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Encerrado o espaço do pequeno expediente. Passamos ao espaço do presidente pelo tempo de até 5 minutos. Eu quero aqui agradecer a TV Serra, também agradecer quem nos acompanha através das redes sociais, desejar boas-vindas ao nosso colega Pedro, que está se somando à nossa equipe. Também quero convocar, né, todos os colegas vereadores para amanhã, 17h20, para que nós façamos uma reunião aqui na sala de reuniões. E também quero parabenizar a todos pelas pautas que foram trazidas nesta sessão. Encerrado o espaço do presidente. Também quero informar e convidar a todos os senhores vereadores para participar da audiência pública que acontecerá na próxima quarta-feira, onde será debatido o projeto número 1, às 18 horas, junto com a população, e também às 19 horas, o projeto número 3, que são pautas e exigências do nosso
código em si que haja audiências públicas. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.